Na segunda parte, ele vai trabalhar a referência em relação a você e o outro. Quando a gente fala do processo de desenvolvimento espiritual humano, o processo de desenvolvimento é baseado no conhecimento. Por que ele é baseado no conhecimento? Tudo que o homem faz é baseado no conhecimento. Por exemplo, eu aprendo engenharia. Eu aplico a engenharia a partir do conhecimento. E além de aplicar a engenharia a partir do conhecimento, eu personifico o conhecimento. Porque se eu aprendo engenharia, eu viro o quê? Engenheiro. Então, há uma natural adaptação do espírito na condição humana, um processo de conhecimento e a sua personalização. Qualquer coisa que eu venha a fazer, eu preciso do conhecimento, que é uma assimilação teórica, informativa, que abrange a memória e eu uso a memória para articular o entendimento entre as pessoas. Isso está claro? Então, a metodologia evolutiva do reino humano é baseada no conhecimento. E muitas vezes, esse conhecimento está fundamentado em cima do conceito. Então, eu posso falar de conceito sem nunca ter contato com o objeto do conceito. Por exemplo, verdade. Eu falo da verdade, muitas vezes, repetindo conceitos de verdade que alguém falou. Nos próprios estudos da doutrina espírita, você já vai fazer um estudo sobre a verdade, nós pegamos os conceitos dos espíritos e desenvolvemos a palestra com base nas informações que estão ali. Eu posso até achar que eu sei muito claramente o que eu estou falando, mas muitas vezes eu não sei. É mais ou menos parecido com a pergunta do Livro dos Espíritos, quando eles começam a falar de Deus, por exemplo, quando eles falam do infinito. Como Allan Kardec queria abranger a natureza divina, o que ele usou? Ele usou o aspecto do desenvolvimento através do conhecimento. Ele perguntou assim: o que é Deus? A resposta dos Espíritos: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Se você vê o conceito da frase, parece que abrangeu tudo, mas o Allan Kardec olhava assim e falava assim: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Primeiro ele dividiu a resposta em dois parâmetros. Pela primeira vez, a presença de Deus não estava associada a aspectos externos. É a primeira vez que Deus é relacionado a uma essência de algo. Inteligência. E logicamente, pelos conceitos adquiridos, inteligência a gente já lembra de intelectualidade. Eu associo a palavra inteligência à intelectualidade, mas a intelectualidade, que é fundamentada na razão, é uma faceta da inteligência. Hoje nós sabemos, por exemplo, que tem a inteligência emocional, inteligência prática, inteligência artística, matemática, comportamental, comunicativa. Porque nós estamos falando de uma essência múltipla. Então, a resposta estava falando de um conteúdo interno, a dificuldade está em nós entrarmos em contato com o conteúdo, que é fácil responder. E a segunda parte, ele fala, inteligência suprema, causa primária, ele é o Criador. Não é assim? Quando Kardec querendo abranger mais, ele fala assim, a segunda pergunta:
O que é o infinito? Uma pergunta extremamente obscura inserida em palavras, porque por mais que eu falo da palavra infinito, o que é infinito? Aí eu vou abranger numa discussão teórica que é o que não tem. Eu nem sabia que a resposta falou, é o que não tem começo, nem fim. Ele coloca uma abrangência de continuidade no início e uma abrangência de continuidade no final. Quando você fala do infinito, você fala que sempre tem um começo e não tem o quê? Não tem fim. Na resposta do livro dos Espíritos, falou que no início também não tem fim, não. Né? Agora eu fico perguntando, todos os lugares que você entra tem começo e fim. Nós só temos referência de entendimento entre começo e fim. Ninguém tem referência. Parece que é lógico você falar assim, é o que não tem começo nem fim, e você sabe o que é isso. O que você sabe o que é isso? Você sabe, teoricamente, mas você não consegue perceber o que não tem começo nem fim. Por exemplo, nós temos uma referência de que nós nascemos e vamos morrer. A doutrina espírita estendeu a nossa vida. O começo que parecia começo não tem começo. E aí você estava lá antes de nascer. Não é assim? E você não vai morrer e vai terminar. Você vai continuar depois de morrer. Aí você começa a abranger um pouquinho de infinito. Ó. Mas tudo isso baseado em quê? Em informação. É que eu coloco no livro A Verdade das Aparências, que eu mesmo estudei, tirei 10 numa prova de geografia sobre rocha calcária, porque eu decorei o livro. Aí perguntou o que é rocha calcária? Eu repeti a frase e tirei 10. E se eu tivesse do lado da rocha calcária, alguém falasse assim, que rocha que é essa? Eu falei assim, eu não faço a menor ideia. Eu não sei não, que rocha que é essa. Aí alguém fala assim, eu te apresento, rocha calcária. Como que eu posso tirar 10 numa prova que referenda meu conhecimento se eu não sei o objeto que eu estou estudando? Mas é isso que acontece conosco, porque o homem, espiritualmente falando, na etapa humana, eu estudo achando que sei muitas coisas que eu não sei. Porque a informação me engana, achando que eu abranjo tudo. Mas é a metodologia, porque se eu estudo o Espiritismo, vamos lá de novo, eu estudo o Espiritismo, aí eu viro o quê? Espírita. Mas não era para mim virar espírita, era para mim voltar à informação que eu sou o quê? Espírita. Mas como eu não sei tocar o objeto de estudo, é mais fácil eu continuar o processo e virar espírita. Porque que o espírita é? O cara que estuda espiritismo. O que é mais fácil ser? Espírita ou espírita? Porque eu não sei ser espírita. O que eu não sei ser espírita? Eu não sei observar o objeto da análise da informação. Então é mais fácil eu repetir. Então aí a pergunta sobre espírito. Estou mostrando para vocês um referencial de aprendizado. Tem duas perguntas sobre o Espírito. O que é o Espírito? Quem são os Espíritos? Uma está na primeira parte do livro dos Espíritos, a outra está na segunda parte do livro dos Espíritos. Uma referendando o princípio inteligente, a outra referendando os seres inteligentes da criação, que são as próprias respostas. O que é o Espírito? Tem duas perguntas que faz com essa característica. O que é Deus e o que é o Espírito? Porque eles têm a mesma característica essencial. Na primeira pergunta, inteligência suprema causa mais todas as coisas. Na pergunta do Espírito, princípio inteligente, puxando a resposta inicial, que é Deus, é a inteligência suprema. Então, se nós temos uma herança divina, está relacionado com a inteligência. Então, o que eu herdei do Criador? Inteligência. Então, o que me faz ser parecido com Deus é a inteligência. É a nossa herança. Novamente, eu estou falando de intelectualidade, que a gente volta à intelectualidade. Nós estamos falando de um conteúdo interno que fundamenta a capacidade de desdobramento.
Na pergunta sobre os espíritos, que é a parte dos seres inteligentes da criação, que aí eu estou falando do espírito humano, a resposta, puxando a mesma essência das outras duas, é seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. A essência das três, como herança, é a palavra o quê? Inteligência. Mas eu sei investigar a natureza da inteligência como manifestação pessoal. Eu sei investigar a natureza da inteligência como efeito existencial. Logicamente, a gente olha para o universo é inteligente. Tanto é que é tão inteligente que as pessoas mais inteligentes estudando o universo ganham o prêmio Nobel porque estão estudando. O cara que estudou a relatividade ou a lei gravitacional, ele não fez a lei gravitacional e a relatividade, ele simplesmente o quê? Traduziu em formas palavras, matematicamente, e ele foi classificado como um cara muito inteligente, sendo que a inteligência dele está baseada naquilo que existe. O que existe é mais inteligente do que ele. Precisou dele, com a inteligência dele, interpretar aquilo que é puramente o quê? Inteligência. Porque a nossa construção de existir é baseada novamente na informação. E nós estamos acostumados a viver assim. Tudo é informação. Quando a gente fala de autoconhecimento, não se aprende no autoconhecimento sem que você olhe o objeto. Então, o que estou querendo dizer que o autoconhecimento é uma metodologia do terceiro nível. É uma metodologia de aprendizado que você olha o objeto e não olha a informação. Então, para mim aprender com o autoconhecimento, eu tenho que ver o objeto. Essa é a dificuldade. Porque se o objeto é a verdade, onde eu encontro a verdade? Se o objeto é o espírito, onde eu encontro o espírito? Eu tenho que olhar para o objeto. Para mim entender no autoconhecimento a realidade. Então, por exemplo, se eu vou estudar o espírito, para onde eu tenho que olhar? Para o espírito. E quem é o espírito? Eu e o outro. Eu e o outro. A natureza divina. Está claro? Então veja bem, para mim entender o autoconhecimento, eu tenho que olhar um objeto e o outro também. Aí, essas duas pessoas, olhando o mesmo objeto, podem conversar. Porque é uma conversa que não existe guru, professor. Existe a verdade investigada. Essa metodologia é revolucionária, porque ela imagina o futuro das palestras. Eu não posso informar. Eu tenho que conversar com vocês e todo mundo olhando para a mesma coisa. O entendimento é a partir de um ponto. Qual que é o ponto de entendimento? Para ser entendido, nós partimos de qual ponto? Qual ponto? A partir de nós. Então veja bem, para ficar claro aqui, que o pessoal pode ser que não está entendendo o que eu estou falando. Eu vou falar. Tem que falar no microfone, o pessoal está escutando lá na cozinha, né? De casa também. Eu vou falar sobre o pensamento. Para mim falar do pensamento, eu tenho que olhar para onde? Para o próprio pensamento. E quem está me ouvindo tem que olhar para onde? Para o próprio pensamento.
Então, veja, eu falo assim: todo mundo pensa. Para me atestar essa frase, não posso nem falar todo mundo. Todo mundo humanamente. Aí eu falo como é que eu tenho que ampliar. Se eu falo todo mundo, eu estou falando de quê? De todos os seres. Pelo entendimento do autoconhecimento, eu falo assim: todo mundo humano, porque só o humano tem capacidade de pensar, pode falar do pensamento. Então eu falo assim. Então, todo mundo pensa. Como que eu atesto isso? Aqui nessa sala, para que a frase seja verdadeira e entendida. Todos nós vamos ter que fazer o quê? Levanta a mão quem não pensa. Ninguém vai levantar a mão, não? Isso quer dizer que todo mundo entendeu a mesma verdade no mesmo lugar, no mesmo instante, com a mesma compreensão? Não? Eu estou perguntando se todo mundo entendeu, que nessa sala todo mundo pensa. Todo mundo entendeu a mesma coisa? A partir de quem? Do que eu falei? A partir de que todo mundo respondeu o que pensa. Da interação. Da interação. E quem afirmou isso foi cada um. Então o aprendizado do autoconhecimento tem que ser assim. Eu não afirmo que é assim. Todo mundo atesta a mesma realidade. Mas vamos lá. Nós pensamos. O que é o pensamento? Eu estou fazendo uma pergunta para vocês responderem a partir da percepção de si mesmo. Veja bem que no autoconhecimento eu não respondo porque eu lembro que eu vi no livro. Porque senão eu estou usando qual metodologia? A anterior, conhecimento. O que é o pensamento? Aí você fala assim: o que a Emmanuel falou mesmo? O que o Joana de Anjos falou mesmo? Eu não estou perguntando a Joana de Anjos nem a Emmanuel, eu estou perguntando cada um de nós. Porque se eu penso, quem vai responder o que é o pensamento? Quem tem acesso a ele, quem percebe ele é quem? Veja bem, no autoconhecimento, eu sou obrigado a olhar para o objeto que eu estou perguntando. E eu estou perguntando para vocês: o que é o pensamento? Já viu que uma pessoa, ela fala assim: eu penso, mas não sei falar dele, não? Mas eu não estou entendendo essa pergunta, não. Mas você não pensa? Penso. Você não consegue observar o pensamento para responder? Porque onde está a fonte da resposta? Jesus disse assim: quem pode pedir uma água, se a água que eu ofereço, quando você beber, nunca mais será sede? Por que você nunca mais será sede? Porque você vai beber da fonte da verdade. A resposta nasce dessa forma. Eu pergunto a vocês: o que é o pensamento? De qual fonte que eu vou tirar? Qual fonte, gente? De mim mesmo. Isso quer dizer que a origem da verdade está dentro de nós. Ninguém vai ter sede se investigar na fonte da verdade. Porque se você descobrir que você é a fonte da verdade, como que nós vamos ter sede? Já que eu estou falando de algo sutil, bem-aventurados têm fome e sede de justiça. É isso mesmo? O que é fome? Sede é sutil? E fome?
É denso. Isso quer dizer que é informações de natureza material, informações de natureza o quê? Essencial, sutil. Se ele estava oferecendo para a samaritana uma oportunidade de aprender na fonte da verdade, é interessante que ele perguntou para ela quantos casamentos foram. Cadê o seu marido? É estranho, né, Jesus falar de sede, tudo perguntar aquele marido dela. Já sabendo que ela já estava caminho para o sexto marido. Isso quer dizer que a nossa sede de verdade está sempre subordinada à fonte externa. Qual que é o sexto casamento? O da doutrina espírita. Porque depois da doutrina espírita não tem mais como casar, porque é a fé é raciocinada. Eu ainda estou bebendo de uma fonte que está fora de mim através do método do conhecimento. A partir do processo de desenvolvimento de você beber na fonte própria, você não casa mais e nem se dá em casamento. No reino dos céus não se casa nem se dá em casamento. Não está no Evangelho? Porque João Batista, dos nascidos de mulher, é uma maior até o reino dos céus. Mas o menor do reino dos céus é maior que João Batista. Dos nascidos no processo de aprendizado material de fora para dentro, João Batista é o maior. Mas o primeiro que chegou na posição de espírito puro já é maior que João Batista. Porque eles já não necessitam mais da fonte externa para aprender. Quando a gente fala de regeneração, nós estamos falando de um aprendizado a partir disso. Então, eu preciso do autoconhecimento. O autoconhecimento é o contato com a natureza do Espírito. Então, onde está a fonte da verdade? Eu estou fazendo uma pergunta. Em mim, que natureza? Espiritual. Olha como é que é estranho. Nós somos espíritos mergulhados na matéria e nos sentimos materiais, sendo que o que mais evidencia é a natureza espiritual. Mesmo assim, eu não consigo investigar a natureza do espírito. Por que eu não consigo investigar a natureza do espírito? Porque a natureza do espírito não é material. E tudo que manifesta em nós de imediato é material. Isso quer dizer que uma parte muito grande da nossa manifestação é material, porque eu não sei olhar a natureza espiritual. E provavelmente parece que a natureza espiritual é a menor de todas, mas não é. Ela é a mais evidente. O pensamento é material. Vocês têm certeza que estão respondendo que não, né? Tem certeza mesmo, gente? Se fosse material, todo mundo via o que eu pensava, né? Não é assim? Não tem aquele desenho que vai sair com o pensamento da cabeça dele? Se fosse material, tinha que surgir como matéria, mas é uma matéria o quê? Sutil. Está claro? E é interessante. Eu não vejo ninguém pensar. Eu falei que todo mundo pensa. Eu parti desse pressuposto porque eu penso. Aí eu pergunto para você pensa? Você pensa? Se você perguntar a todo mundo, até uma criança que já sabe perceber que pensa, ela vai responder que pensa. Então todo mundo, humanamente, pensa. Está claro? Mas o pensamento é invisível. E olha que interessante. Eu não percebo o pensamento de ninguém, mas se eu perceber os meus pensamentos estudados, eu tenho certeza que eu vou estar aprendendo sobre o pensamento de todo mundo, porque a manifestação dele é idêntica. Tudo em nós é muito idêntico, gente. Só que o que, por exemplo, levanta a mão aqui quem não tem raiva. Eu pergunto ao contrário, se eu perguntar para todo mundo quem tem raiva, todo mundo. Não é assim?
Eu quero saber se, porque pode ser alguém que levanta a mão, desde quando uma palestra alguém fala assim, eu não tenho raiva. Eu falei, certo? Ou então Espírito puro. Talvez, eu não sei falar da natureza do Espírito puro, certamente ele não tem raiva. Disseram que Jesus saiu chutando mesa, eu coloco em xeque. Se Jesus tem raiva, não é Espírito puro, não. Ele está sendo movido pela raiva. Raiva de natureza animal. Para que a gente entenda que raiva, a palavra raiva é o quê? Emoção ou sentimento? Emoção. Então, quantas vezes eu estudei na doutrina espírita a palavra instinto? E eu repeti a palavra instinto porque a doutrina espírita está cheia de respostas para a palavra instinto. Mas o que é instinto? A raiva é uma emoção. Eu lembro uma vez que eu fui fazer um estudo desse no centro espírita. Uma pessoa assim, você está distorcendo a doutrina espírita. Instinto é instinto, emoção é emoção. Eu estou baseado no conhecimento, gente. E por que eu sei que o instinto é emoção e a emoção vem do reino animal? Porque todos os instintos são do reino animal. E eu herdei do reino animal as emoções. Já notou que nas reencarnações é interessante. A reencarnação tampona tudo, mas não tampona a emoção. Que o bebê já tem raiva, o bebê ele precisa sobreviver, gente. Ele vai ter raiva desde que ele nasceu. Então, você esquece o que? Superficial. O que é superficial? Conhecimento, teoria, que é o desenvolvimento humano. O reino animal é energético, porque a emoção é energia, ela não é tamponada. Os dois seres que expressam emoções com clareza é nós e os animais. Quem nasceu primeiro, eu ou o animal? O humano ou o animal? O animal, que ele antecede o reino a nós. Isso quer dizer então que eu herdei aqui, estou levando comigo até hoje. Quando eu expresso qualquer emoção, eu estou voltando à minha natureza o quê? Animal. Isso quer dizer que nós viramos o quê? O diabo. Eu já até falei com vocês, né? Assim, o diabo é o quê? Não é aquele homem animal? Então, quando é que eu sou homem animal? Quando eu expresso raiva, mágoa, inveja, ciúme. A gente acha que tudo é humano. Não, gente, é animal. Quem tem vários gatos sabe disso. Gato tem inveja, gato tem ciúme, gato tem compete, gato. Tudo. Pessoal, assim, a terra é cheia de guerra. Não é só a terra, não, os animais. Já viu animal, guerra, briga o tempo todo. Eu não sei porque que eles colocaram no pombinho tem paz. Eu já vi pombo sem pezinho, porque o outro quer. Tirou o pé dele. Eu não sei porque que eles colocaram no pombo tem paz, eu não sei não. Dá para entender isso não? Todos eles têm emoções, gente. E olha o nosso desafio, não ser regido pela emoção. Mas como é que eu vou fazer isso? Então eu estou dizendo para vocês, autoconhecimento é uma metodologia de aprendizado da fonte da verdade, da água viva. No autoconhecimento, então, eu olho para um único lugar. Para onde que eu olho? A mim mesmo. O problema é olhar para mim. Porque está escrito em vários livros espíritos. Entra para dentro. Entra para dentro. Eu ficava assim, como? Porque o Emmanuel fala, o Delis fala, mas ele explica não. O pessoal vai, entra para dentro, vai. Agora eu vou traduzir para vocês. Olha para aquilo que acontece dentro. Antigamente eu só achava que existia geografia fora. Agora tem geografia interior. Porque quando você observa assim mesmo,
você pode ver o pensamento surgir na sua mente. Eu não sabia disso. Quando você observa o pensamento e vê ele surgindo, em épocas que eu observava minha mente com mais assim, que hoje a gente vê claramente, tinha pensamentos com uma voz lá no fundo. Então, eu observava assim, eu observava a minha voz mental falando. Aí uma outra voz falava assim, olha, eu estou falando. Aí eu olhava a outra falando, assim, há uma voz falando da outra. E isso é feito com autoconhecimento, vira loucura. Aí vinha uma escondida lá atrás, lá no fundo, não sei como, falava das duas. Eu falava assim, gente, eu lembro quando eu observava a minha mente, a pior de todas é música. Porque é interessante quando vocês, por exemplo, vou cantar a música do Roberto Carlos. Eu tento cantar igual a voz dele, mas não consigo. Meu tipo de voz é completamente. Se eu tentar cantar aqui, vai sair o Samuel cantando Roberto Carlos, vai ser uma negação. Mas observando a minha mente, eu consigo cantar mentalmente com a voz do Roberto Carlos. Eu ficava assim, gente, eu canto igual o Roberto Carlos. Na mente. E o que é interessante, se você observar uma música na sua mente, você consegue tocar até o violino, os clarinetes, você consegue produzir a música puramente como ela. Eu não gosto, lembra de uma música, não, senão você vai ficar com ela na cabeça. Porque quando a gente está com a música na cabeça, conforme a música, ela não desliga não. Aí você fica só pensando nela, mas fala assim, desliga por favor. Eu já vou dizer para vocês, para você não ser joguete da lembrança da música, você tem que realmente fazer igual o rádio, não dar bola de verdade. A música está aqui, você tem que realmente não escutar ela mesmo, porque aí foi o único jeito de eu parar de escutar a música na cabeça. Depois de muito tempo eu tentava parar de escutar a música, a música está lá e você canta a música de novo. Você canta cantando mentalmente, verbalmente, canta. E você canta mentalmente, que é uma voz mental sua. Eu só não vou pedir para vocês fazer isso, porque realmente vocês vão desligar da música na mente, então não posso fazer isso, porque é ruim, porque aí o rádio não para. Também, música espírita, então, e fica lá direto. Aí você fala a música de. Como é que para agora, né? Canta outra. Vai pra lá, aí substituir a outra vez. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Na metodologia do autoconhecimento, e eu fiz isso por causa da questão 919, porque quando a Kardec tem um exercício, quando eu vejo espírito nenhum fazer, eu vou fazer isso aí. Se está mandando fazer, tem que fazer. Eu chegava à noite, fazer a revista do dia. Aí eu colocava na minha agenda assim, mais menos. No início desse exercício só era menos. Xinguei fulano, aí anota o nome para ficar esperto amanhã. Quando ele chegar perto, já fica mais o quê? Atento. Eu fazia menos, e às vezes mais. A gente parece, como eu estudei muito, eu ficava lendo muito, aí eu tinha mais, lá estudei na doutrina espírita. Pelo menos é uma coisa boa, né? Mas o que acontecia? Foi passando os meses, os anos, eu falava assim, tem aquele negócio lá que está na questão, se tiver uma coisa que você distorce mesmo, você é autoprotetor. Aí falou assim, a pessoa me irritou, mas ela mereceu, porque ela fez isso. Aí vem a voz na mente e fala assim, não, ela fez isso, é mesmo, né? Você sempre passa a mão na sua cabeça. Não é assim? Aí lá no livro fala assim, não, você tem que ser neutro e isento. Aí não, tem que ser isento. Aí eu lembrava assim, mas eu fico com uma raiva naquele instante. Eu lembrando agora, foi um pouquinho da raiva, mas na hora da raiva era forte. E eu lembrando aqui, tem um pouco da raiva, mesmo assim eu quero saber na hora, por que eu não lembro? Por que eu não vejo a raiva na hora da raiva? Eu ficava muito ligado com isso. Eu quero ver a raiva na hora da raiva. E por que eu não vejo raiva na hora da raiva?
Porque quando você está com raiva, você olha para quem? Você olha para você? Você olha para quem, gente? Aí Deus vai falar da relação com o outro. O outro é referência da nossa vida. Eu vou mostrar para vocês que no autoconhecimento essa referência tem que mudar. Por mais extraordinária seja essa pessoa. Porque no autoconhecimento, o reino dos céus não vem com aparências. O reino dos céus está em vós, o reino de vós. A referência do autoconhecimento somos nós. Porque eu sou o único responsável do mundo. Eu não responsabilizo por ninguém. Por filho, por esposo, por ninguém. Eu só responsabilizo por uma única pessoa. Eu vou desencarnar, eu fiquei 50 anos com o Chico, eles vão falar assim, eu quero saber de você, o Chico nós já conhecemos. E você, o que você é? Não, mas eu ficava só do lado do Chico. Aprendizado, desenvolvimento não se pega por osmose. Você tem que fazer por você, meu filho. No autoconhecimento, eu tenho que aprender a olhar para mim. Então, no autoconhecimento, para mim aprender a olhar para mim, primeiro eu tive que fazer um exercício de olhar para mim. Porque eu só olho para fora. Aí eu descobri uma coisa. Desde que você nasceu, o estímulo externo faz você olhar para fora. Quem que é o referencial de uma criança de um bebê? Principalmente a mãe. Então, por que a mãe se torna Deus de um bebê? É a primeira relação divina do ser. Tem uns que é pai. A mãe não assumiu o papel, então o pai já virar mãe, é assim? O pai. Porque hoje você tem certeza que Deus não é homem, não. Deus é mãe. Então Deus é pai. É assim? Pura mãe. Então, nós somos estimulados a olhar para fora. Por que a gente olha para os outros, referendo os outros? Porque a gente olha para fora. Pela primeira vez no autoconhecimento, você tem que colocar o referencial em você. Eu não quero ser pretencioso porque não fui eu que criei. Eu tenho certeza que quem me me ajudou a criar o exercício de observação deve ter sido Santo Agostinho. Ele melhorou o exercício dele. Eu precisava desenvolver uma metodologia que olhasse para mim. Eu falei, como é que eu vou fazer isso? Eu não sei, o Espírito deve ter soprado. Observe você 3 minutos com o olho aberto e o olho fechado. Eu falei assim, eu vou observar ele com o olho aberto e o olho fechado. Por que o olho aberto e o olho fechado? Porque eu olhava assim, se eu observo com o olho fechado, eu vejo mais internamente. Mas no dia a dia eu fico no dia a dia, olho aberto e olho fechado. Eu tinha que ver o meu pensamento na hora que eu estou olhando para o outro. Na hora que eu estou olhando, eu estou consciente. Eu ficava assim, eu tenho que olhar para a raiva. Por que eu não olho para a raiva? Porque quando eu estou com raiva, eu não estou olhando para mim, eu estou olhando para quem? Para quem me fez? Aí eu descobri uma coisa que, lógico, como psicólogo, chama atenção. O que é atenção? Vou perguntar para você, todo mundo tem atenção, não tem? Se eu pergunto simplesmente, o que é atenção? Um foco de percepção, não é assim? E quando alguém me fala, sabe, onde está a minha energia de atenção? A energia da atenção não é um foco extraordinário? E se você dá um foco extraordinário para alguém, quem virou o seu referencial? Alguém. Então, o tempo todo eu estou colocando alguém como o quê? Referência da minha vida. Porque eu estou dando toda a minha. E ali eu falei assim, então quer dizer que eu tenho que voltar a atenção para quem? Então alguém está me xingando, alguém está me falando, você não vale nada. Para onde que eu tenho que deixar a energia da atenção? Porque o autoconhecimento pede que eu coloque toda a atenção em mim. Então imagina alguém te xingando, você está doido para olhar para ela, mas você olha para você. Quando eu olho para mim, eu vejo o
que o estímulo externo produz? O estímulo interno. Aí eu começo a pensar, estou com raiva. Pela primeira vez, eu uso o estímulo externo para olhar o estímulo externo. Uso o estímulo interno porque quando eu volto à energia da atenção para mim, quem virou o referencial? Então, no autoconhecimento, você tem que voltar a atenção sempre para você. E para mim fazer isso, eu tive que fazer todos os dias esse exercício. Porque, como eu estava acostumado desde o nascimento, olhar para fora, olhar para fora, olhar para fora, olhar para o outro, mano, minha mãe, meu irmão, social, um vestiu uma roupa, o outro olha para mim e fala assim, vestiu a roupa errada. Só que o outro olhou para mim, eu acho que vestiu a roupa errada. Mas por que eu falo que o outro? Não, porque ele olhou demais para mim, deve ter gostado da roupa. E se ele tiver com inveja? Eu não sei, mas nós sempre interpretamos o olhar do outro e o jeito do outro como algo negativo em quem? Isso chama-se o quê? Baixa. Porque. Peraí, eu não sei, eu estou traduzindo no outro o que o outro está falando, fazendo, não sei se é isso não, velho. Para mim ter certeza que o outro, eu tenho que perguntar para ele, você está olhando para mim, você está com raiva de mim, você está achando que minha roupa está feia? Ele vai falar assim, você está doido? Não, que é isso que eu estou vendo. Isso chama-se interpretação da mente. E a nossa mente é interpretada por duas forças: pensamento e emoção. Baixa estima, é emoção ou pensamento? Quem veio primeiro? Quem nasceu primeiro, ovo ou galinha? Pensamento ou a emoção? A emoção, que é herdeira de quem? Dos animais. O pensamento é do reino humano. Então o pensamento nasceu depois da emoção. A mãe do pensamento é a emoção, é a Eva, a danada. Que todo mundo tem mãe. Eu digo isso para outro. A sutilidade da verdade exige sensibilidade. Só uma mente sensível pode ver o dedo de Deus nas coisas. A vida é extremamente sutil. Como enxergar a beleza. Que é essencial. O olhar de alguém. O jeito pessoal das pessoas. Mesmo luto. Para quem tem sensibilidade, não há feio em nada. Não tem lavado os copos. A minha sogra fala que quem lavar os copos, os pratos, faz a escada do céu. Eu acho que ela estava tentando convencer para lavar os pratos. Porque eu que lavo os pratos, os copos, pratos que lá de casa, nós dentro faz tudo também, era uma dúvida, né? Mas é impressionante, eu lavando os pratos dos copos, por 5 minutos você, como nós agimos pensando, aí você vai lembrando a doutrina e fala assim, faça a caridade e auxilie o próximo. Aí você começa lavando o prato até com uma certa honra, né? Mas tem um diabo dentro de nós que fala assim, mas meu irmão é um folgado. Ele deixou o prato dele aqui. Eu chegava na pia assim, falava para ele assim, Adriano, deixa esse tanto de copo daqui. Numa casa que tem umas 20 pessoas,
com uma cozinha só? 20 copos. Talher, então parece que o pessoal só lava prato. Eu não sei se vocês não gostam de miudinho, deixa os talheres lá. Aí fica uns 40 talheres lá. Aí eu começava bem, porque o meu objetivo era não sentir raiva lavando. Durava uns 3 minutos. Depois você lavou o terceiro, o quarto, você fala assim, quem deixou isso aqui? Aí esse ano, é o que eu falo. Eu já tinha uma metodologia de entender que os pratos, os copos, os talheres não servem. Porque eu descobri que tudo é uma... Como é que fala aquela coisa que repete na matemática? Uma dízima periódica, não serve isso mesmo? No universo é uma dízima periódica que chama serviço. Todo mundo aqui está aconchegado numa cadeira. O que a cadeira está falando? Senta em mim. Ela serve silenciosamente. Aí eu fui olhando para as coisas, eu tentando, o prato mata a minha fome, o copo mata a minha sede, o garfo mata a minha fome. Eu fui olhando, o detergente limpa o prato, o copo para servir, ele serve limpando. A água, aí eu fui olhando para a pia serve para isso, eu fui olhando para a cozinha, tudo é uma dízima periódica assim. Aí hoje eu vou lá, eu vou falar assim, ô meu querido, tu te devolveu para Deus, que você não vai servir se eu não lavar. Eu vou vendo cada um. Eu estou enxergando Deus em tudo, eu falo, é tudo uma dízima periódica do serviço, e eu estou servindo pela primeira vez, fazendo o que eles fazem. Eles fazem isso sem reclamar. Eu vou lavando e vou olhando assim, gente, eu só estou devolvendo a eles a possibilidade de matar a sede, a fome, o prato, a panela, porque como é que eu vou cozinhar? Ela faz isso. E eu vou lavando e eu estou passando para vocês para ver se pega. Porque comigo acontece assim, abro o olho, não sei porquê. Hoje eu lavo com carinho, não quero saber quem deixou, eu não estou nem aí. Porque meus filhos estão precisando servir, que é filho de Deus, gente. Eu só estou sendo mais um. É interessante que minha sogra vai chegando, colocando tudo lá, agora você está irritado com aquilo. Ela veio caprichar. Mas não era só eu não, porque um dia estava a irmã dela lá, ela colocando, a irmã dela, para de colocar as coisas aqui. Como se estivesse nos agredindo. E a mensagem apenas sirva mais. Perguntaram para Jesus, quem é o maior no reino dos céus? Qual é a resposta, gente? Um dia eu vi lá naquela cidade religiosa lá, que o pessoal vai lá todo ano, né? Parecido com o nosso, né? Lá eles têm um lavatório de pé. O pessoal chega lá e eles vão lavando o pé da turma, porque eles estão lavando o pé, porque Jesus pediu para lavar o pé. Eu descobri que você lava o pé dos discípulos, quando você lava o prato. Existe lavar o pé melhor que esse? Eu sei que os companheiros estão tentando seguir Jesus da forma externa.
E eu estou dizendo para vocês, as pessoas querem mudar do mundo. Estão esperando o mundo ser mudado de fora para dentro. Ele vai ser mudado. Mas na hora que você menos acordar, já mudou. Uma das obras que eu psicografei, Checkmate nas Sombras, diz os Espíritos que em 2030 as trevas serão retiradas do planeta. Hoje você vê resquício de trevas, de chefe de falange, no poder do mundo. Quanto mais velho é o chefe de falange, mais ele está no poder. Aprontando cada um. Vocês estão vendo assim? Mas é porque eles são donos. Eles são a personalização daquele espírito que apareceu de Jesus no deserto. Quem chegou para Jesus e falou assim: se eu lança do alto, os anjos vão te carregar. E provavelmente poderia fazer isso, não poderia. Jesus pular de lá, os anjos carregar ele já. Mas ia ultrapassar leis da natureza para mostrar a grandeza de Jesus. Aí Jesus respondeu com inteligência: eu não vou tentar Deus, não. Você é maior do que Deus. Vou criar perspectivas diferentes daquilo que o mundo ainda não pode. Porque podia, não, meu filho, eu preciso nem, se eu pular daqui, eu posso politar e descer. Eu podia fazer isso, não poderia? Vocês acham que Jesus não pode politar? Para quem anda sobre as águas? Não é assim? E ele deu todos os poderes que ele quisesse. Adivinha o que mais nós queremos nessa vida? Poder. Dinheiro. Eles ofereceram tudo para Jesus ali, ó. Jesus não quis não, mas nós queremos. Já é muito difícil. Em 2030 sai as trevas. No livro O Futuro Espiritual da Terra, não é o Futuro Espiritual da Terra? É. Ele falou que de 2012 para cá não nasceu trevósitos. De vez em quando eu olho para os meninos assim, eu acho que eles abriram a porta. Escapuliu! Aí alguém me fala assim: não, esse é do baixo, não. É quase igual, viu? É das trevas. Você pode olhar que os trevosos que estão na Terra têm mais de 70 anos, 60 anos. Eu estou com 62, então. 61. É os que mais aprontam mesmo. Por que chama a limpeza espiritual do planeta? Porque eles vão desencarnar. A limpeza é a última fase da regeneração, que é a retirada material dos espíritos perturbados que estão no planeta. Reencarna. Porque quando o chefe de falange é levado, 50% tem uns caras bobos que vai tudo atrás dele, não sei porquê. Vai todo mundo atrás dele. Aí leva muitos. Só que eles pensam assim: se eu for, levo-os comigo. Ele não está falando dos caras que estão atrás dele, não. É ele que quer pegar. E se ele está produzindo a guerra, ele adora pessoas que alimentam divisões. Divisão política, divisão religiosa, divisão esportista. Está de olho para pegar uns desses aí, porque eles são tão fanáticos. E é interessante, quem trouxe direita e esquerda para o planeta foi os cabelinhos. Que eles tinham lá. E os terrenos pegou tudo direito, ó. E adivinha que capelino, onde tem mais capelino com essas ideias? Em qual movimento? Qual movimento, gente? Espírito, que é capelino na personalização. Adoro isso. Vai cair do mesmo jeito que caiu da onde? De capela. Você qual que é o seu partido? Jesus. Eu não sei qual que é o dele também não. Eu faço
do que ele fez. Compreendo todo mundo, aceita as diferenças, se é direita, esquerda, amarelo, azul, verde. Eu estou no partido de Jesus. Porque qualquer divisão sustenta a guerra. O que tem mais no planeta? Hoje, Jesus, ele olhou para a humanidade e falou assim: como que eu gostaria que as pessoas fossem fraternas? Ele olhou para Deus e disse assim: por que eu não posso tomar esse cálice? Eu queria beber o cálice da fraternidade. Eu queria beber o cálice das pessoas respeitando umas às outras. Mas adivinha qual cálice que ele bebeu, gente? Aí Deus falou assim: o meu filho, eu até gostaria que você bebesse esse cálice, mas quem escolhe o cálice que você tem que beber não sou eu não, é eles. Adivinha quem que eles escolheram, gente? Nós. Eles quem? Qual o cálice que nós demos para Jesus beber, gente? O cálice da bio. Adivinha que hoje o planeta representa? Fraternidade ou violência? Nós estamos arrotando o cálice até hoje. A regeneração nasce do autoconhecimento. Porque a regeneração não vai acontecer de fora para dentro. Se acontecer de fora para dentro, só fica a gente que olhou para dentro. Porque só existe uma forma de mudar o mundo. A gente fala sociedade humana. A sociedade é uma pessoa, é um ser. Então o que é a sociedade? É uma relação entre as pessoas. Então só tem um jeito de mudar o mundo. O que nós temos que mudar? A nós mesmos. Então, o autoconhecimento é a forma de mudar o mundo. E eu tenho que entender que aquele negócio do avião funciona, ele tem que ser assim mesmo. Quando eu descer as máscaras, eu tenho que colocar a máscara em quem primeiro? Em mim. É igual o autoconhecimento é pessoal. Quando você for ajudar o outro, ajuda depois que você fizer o auto. Eu sei que é difícil fazer o autoconhecimento, porque exige que a pessoa olhe para dentro. Sabe o que é difícil? Porque você faz autoconhecimento, o autoconhecimento não pode evidenciar-se. Eu não posso falar assim: eu sou superior que as pessoas com autoconhecimento, porque aí você olha que você está tendo vai. Aí você fala assim: isso é vaidade. O autoconhecimento vê que é a vaidade, então tem que abrir mão da. Porque a gente tem que ver a manifestação sutil que personaliza o espírito. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque o referencial do autoconhecimento sou eu. E pela primeira vez nós temos estudado a doutrina espírita com o espírito. Pela primeira vez, nós somos convocados a estudar o espírito no espírito. E para mim estudar o espírito no espírito, eu tenho que olhar para mim nas formas diárias, sutis que manifesta meu ser, na sutilidade da reatividade. Quando alguém ri de nós, você olha para você e vê a raiva vindo e você fala assim: nossa, o riso dela provocou raiva, despertou raiva. Aí eu lembro de Emmanuel que diz assim: o reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia gera atitude, a atitude gera a palavra e o pensamento, que determina a ação. Nós sempre ficamos na reforma íntima entre a ação, pensamento, a palavra, que é o limpeza externa. Já viu falando de reforma de fachada? Aí eu controlo a palavra, a raiva vem, eu fico assim: não posso ter raiva, e você fica com raiva, eu sei que você está tendo raiva, e não age segurando, até você explodir, você solta a palavra, a ação e faz tudo, mas explodir, porque eu não aprendi a olhar para dentro. E para mim aprender o autoconhecimento, eu criei esse exercício: 3 minutos com o olho aberto, 3 minutos com o olho fechado. 3 minutos com o olho aberto, com o olho fechado. Eu ficava olhando assim, com o olho aberto, meu pensamento e a emoção. Olhe para vocês verem qual a emoção que está manifesta em vocês agora. Se nós fôssemos dizer,
Quando eu olho para mim, e olhar para mim quer dizer sentir. O olho é feito de sentir. Olhem para vocês, qual é o nome que vocês dão para o estado íntimo? De maneira rápida, pode falar, qual que é? Paz? O que mais? Gratidão? O que mais? Mas todo mundo não está sentindo, não? Ou tem alguém com vergonha de falar assim, eu estou raivoso? Alegria. O que mais predomina aqui se nós formos falar? Tranquilidade. Ó, olha como é que essa palavra é bonita. Tranquilidade. Ela não tem nada a ver com o estado dela. Olha o estado da tranquilidade, gente. Olha o estado da tranquilidade e observa ele. Ó. É isso que é a tranquilidade. A palavra é muito superficial, apesar de bonita. Então isso quer dizer que o autoconhecimento, para mim aprender sobre a tranquilidade, eu tenho que olhar para ela. Senão eu não estou aprendendo sobre tranquilidade. Então eu olho para mim agora, todos nós estamos tranquilos. Eu vou falar uma coisa para vocês. Já ouvi falar assim, no livro do André Luiz, que não me engano, de Germano, não sei se é a Caminho da Luz. Existe uma comunidade de espíritos puros, eleita pelo seu Senhor, em comunhão com Ele. Sabe o que é comunhão? É eu sentir tranquilidade, você sentir tranquilidade. Quando eu falo que eu sentindo tranquilidade, vocês estão sentindo tranquilidade, nós estamos sentindo o quê? A mesma, nós estamos em comunhão. Sabe a comunhão? Eu sinto que vocês sentem a mesma coisa, no mesmo lugar, no mesmo instante, sem que ninguém ensine ninguém. Eu estou ensinando vocês sobre tranquilidade, ou vocês aprendem com vocês, ou vocês bebem na água da verdade. Olhem para si, aprendem a ver a sutilidade do pensar, porque você está lá dentro. Quando você vê o pensamento sair da sua origem, você está na geografia interior, porque a consciência, ela desloca instantaneamente para a origem do pensamento, para o estado emocional, para as sensações físicas. É impressionante como ela desloca geograficamente. Por exemplo, quem aqui está lembrando a altura que tem? A belezura que tem? Tem alguém lembrando aqui? Mas depois que eu falei, fez o quê? Lembrou? Como que o estímulo faz a consciência deslocar instantaneamente? Já ouviu falar da palavra consciência? É a percepção consciencial, é o foco de capacidade perceptiva que nós temos a cada instante. Eu passo na frente de um espelho, aí eu lembro que eu tenho pouco, que eu estou envelhecendo, que está isso, que está aquilo, aí você lembra disso. E isso pode, aí você olha no espelho e vai com você, aí você continua com o espelho dentro de você, mas senão estou envelhecendo, estou assim, estou aquilo. A sua consciência fica presa naquilo e pode virar um problema se continuar persistindo, ou aí vem um negócio, estou com fome, aí minha consciência voltou para o estômago. Olha o deslocamento da consciência. E eu estou falando para você, eu preciso perceber onde minha consciência está o tempo todo, que ela é o problema. Ela é um problema em que sentido? Porque uma coisa vem e leva a ela. Eu preciso estar atento. Nós estávamos viajando para cá, assim, tinha hora que a gente estava seguindo, assim, tinha aquela estrada assim, e eu olhava assim e falava assim, eu estou silencioso, não estou pensando em nada. Aí eu olhava para o ambiente e o carro indo assim, a minha mente expandia-se, no silêncio da estrada, com a beleza das árvores. Só o silêncio pode perceber os dedos de Deus na terra. A gente fala de gratidão. A Luísa dos Espíritos fala da oração. A oração é pedir, louvar e agradecer.
Se você estiver silenciosamente sentindo, você entra no louvor e na dança. É impressionante. Sem esforço nenhum. Porque como está a resposta elaborada, eu fico pensando, eu tenho que agradecer. Aí eu recebo o prato de comida e falo assim, nossa, obrigado, viu? Agradeceu, estou no ó, terceiro estágio. Mas espere um pouco. Coloca a primeira garfada na boca, aí você vai falar assim, nossa, o que você está fazendo? Louvor vai agradecendo, só que eu não vejo. Eu não vejo a resposta dos Espíritos ativa na espontaneidade do fenômeno. Porque exige sensibilidade. Exige olhar para dentro. Eu estou dizendo para vocês, 3 minutos com o olho aberto, 3 minutos com o olho fechado, para aprender a olhar para dentro. Não vai fazer ninguém extraordinário, mas você começa a perceber, quando o filho meu brinca e me constrange com alguma palavra, sem maldade nenhuma, como se fosse um careta, pai. Mas sem maldade, aí você vê o constrangimento, mas se você olha para o constrangimento, é amigo dele. Porque se olha para o seu filho, para qualquer ser humano, você deveria não sentir o efeito perceptivo que causa a distorção da percepção daquilo que o outro está fazendo. Porque o que o outro está fazendo? Nada. Quem sentiu o efeito perturbador foi quem? O fundo, o reflexo que esboça a emotividade. Aí eu vejo o Emmanuel e eu falo assim, agora eu estou entendendo o fenômeno que o Emmanuel traduziu. Não é o Emmanuel que falou a verdade, é o fenômeno que o fundo interior de experiências múltiplas esboça a emotividade. Aí eu vejo minha emoção ser determinada por ela. Eu não poderia ser determinado pela emoção, porque aí eu teria que olhar para a emoção e deixar ela passar. E só no autoconhecimento você vai olhar para a emoção e deixar ela passar. Que a raiva vem, você tem que saber como é que a raiva age em você. A mágoa vem, a inveja vem. Antes eu olhava assim, a Adriana entrava, ela não olhava para mim, eu falava assim, mas por que ela não está olhando para mim? Porque eu tenho sede do olhar dos outros. E eu perguntei para minha irmã, por quê? Mas por que ela não olhou para mim? Porque ela está olhando para as preocupações dela, gente. Ela é cheia de preocupação. Mas você fala assim, ela não gosta de mim. Aí começa as interpretações. Vou acabar com esse casamento agora, porque ela não gosta de mim, não. Só olha para os outros, sei lá para onde ela está olhando. Não, gente. Ela está no mundo regida pela mente dela, como eu sou regido. Então o problema é por que eu quero olhar dos outros. Essa é a questão, por que minha intimidade quer olhar de alguém, quer a referência vindo de fora. E eu tenho que olhar em xeque porque eu olho. Porque eu só posso olhar para o que eu olho se eu tiver sensibilidade para ver onde eu estou olhando. Olha a grandeza da vida, gente. Quando eu começo a fazer o autoconhecimento, não importa. Eu vejo esse traço personalístico vindo, essa necessidade. Aí você fala assim, eu estou com carência. Então carência é isso, eu vou estudar a carência, que é uma distorção da necessidade do outro, me dá algo que talvez ele não possa me dar. Porque nem mesmo eu dou isso para alguém. Quantas vezes nós estamos olhando preocupado, focado em alguma coisa que perde a sensibilidade de olhar para os outros. Eu lembro da minha filha, Ana Letícia, pulando e falando assim, pai, olha para mim. Aí eu no celular, estou olhando, minha filha, estou olhando para onde? Para o celular. Ela falou assim, não pai, você está olhando para o celular, você tem que olhar para mim. Para mim, naquele momento, existem momentos muito significativos da vida, extraordinários. O que ela queria de mim? Um olhar, gente. Ela queria que eu olhasse para ela com toda a qualidade do olhar, porque o filho, talvez, naquela idade, ela quer um pouco de nós, mas ela quer com qualidade, ela não quer. Olha a grandeza de uma alma dessa. Ela quer falar assim, olha para mim de verdade, porque talvez ela já fica satisfeita. Olha como é que é extraordinário essas coisas. Eu falei assim, gente, eu aqui olhando para celular, ela só está me pedindo um olhar. Se eu der ali 2 minutos olhando para ela, mas olhando de verdade, ela vai estar satisfeita. Vocês estão entendendo como que é a sutilidade,
O reino dos céus vem como o tamanho de um grão de mostarda. O que Jesus está falando? Gente, olha as minúcias, os detalhes que acontecem na sutilidade de nós mesmos. O autoconhecimento, eu fico tentando ensinar as pessoas. É um desafio, porque a pessoa ela tem que se dedicar a isso. O autoconhecimento só desenvolveu em mim porque eu dediquei 25 anos olhando, tentando olhar. Eu olhava assim, na hora que o pessoal ficava, você está doido, você está meditando. Eu estava olhando para uma árvore. Enquanto eu não parasse de falar da árvore, a mente, você vai olhar para o exatamente assim, a folha é assim, o tronco é assim, nossa, assim. É como se a mente fala assim, eu vou te gastar tanto no objeto, você parar de olhar para ele. Aí quando você fala tudo, você olha para outro, você já cansou. E eu falava assim, não, eu quero que a mente canse de falar, até eu olhar para o objeto sem falar nada. Aí eu olhava, tinha uma hora que eu olhava para a árvore. Aí o filósofo diz assim, penso, logo existo. Determinação evolutiva do espírito. Como é que está meu tempo? Já passou? Não, eu tenho um pouquinho. Tá. Eu espero que você esteja aprendendo sobre o autoconhecimento, viu, gente? Em outras palavras, a referência tem que estar em si, porque o reino do céu está dentro de si. Enquanto eu não olhei para a árvore, o penso logo existe, deixou de existir. Adivinhem quem só existia? Eu deixei de existir porque eu penso logo existe, não existia mais. Só a árvore existia. Alguém falou assim, é como se virasse árvore. Não virei árvore. Mas só ela existia. E como então eu existia? Tem que ver uma existência em mim. Aí eu percebi que eu existia perceptivamente. A regeneração é a era da percepção. Não da mente. Eu sei que as pessoas querem que eu cresça aprendendo sobre palestras. É uma arma, é uma faca de 2 mil. Porque quanto mais eu estudo o que os outros sabem, mais eu vou encher a minha mente para ter reflexo do conhecimento. E eu digo assim, aprenda sem fixar muito, mas aprenda com a vida viva. Eu tento mostrar para as pessoas que o autoconhecimento é a sensibilidade de ver tudo. Eu vou falar para você sobre o autoconhecimento. Eu não preparei nada. Eu tenho que olhar para ele. Eu tenho que investigar a natureza dele. Tentando fazer vocês investigarem junto comigo. E já estou dizendo para vocês, olhem para dentro. Alguém ri para você, sorria, mas veja o conjunto do estímulo vindo, a sensação percebida. Você precisa de sensibilização interior. 3 minutos com o olho aberto, 3 minutos com o olho fechado, para condicionar o primeiro efeito do autoconhecimento a partir desse exercício. Imagina que você vai sentar ali 3 minutos com o olho aberto, 3 minutos com o olho fechado. Para você condicionar, olhar para você. Primeiro passo, quem é o referencial da sua vida? Quem é, gente? O autoconhecimento desloca o referencial do mundo. Eu estou dizendo para vocês. Quando você fala do autoconhecimento, todas as pessoas são importantes, mas existe um lugar mais extraordinário em você. O outro é importante, mas o único lugar que eu posso investigar a vida. Então, quantas vezes a doutrina fica esquecida? Ser é o centro do mundo. Olhe para você. O outro importante, o outro rio debocha. Qual que é o valor disso? Nenhum. Apenas perceba o que você está sentindo com aquilo, que o problema está aí. Aquilo que está nascendo na sutilidade de você reagindo ao que o outro está fazendo, deixando de fazer, que nem sabe o que ele está fazendo. Uma pessoa olha para nós, uma pessoa xinga, debocha, ele nem sabe o que está fazendo, mas quem tem que saber sou eu, o que eu estou sentindo naquilo. Então você olha para você e começa a descobrir a vida. Eu posso dizer com certeza para vocês.
Existem 3 centros. Eu sou o centro de vida. Deus é o centro de vida. O vento que nos toca. Deus é o vento? Não, mas o vento fala de Deus. No autoconhecimento, você sai da sombra e vê o sol batendo em você. Assim, tem hora. Você vê a diferença da sombra e da luz. No efeito do corpo. Então, você está descendo assim, eu acabo uma palestra, eu deixo a escada das casas assim. É um silêncio. Eu olho o gatinho que está andando, os pássaros. É muito estímulo. Até você lembrar que você tem um problema para resolver. Aí você virou o quê? Mente. Porque a nossa vida no terceiro milênio é percepção. Eu uso a mente, ou a mente me usa. Esse é o desafio. A mente que fala assim, não, fulano pensa assim de mim. E daí? Você está errado em pensar assim, mente. Eu não vou seguir você. É tantos detalhes que a mente produz. É tão instantânea a reatividade da raiva, da defesa. Olhe para elas. Três minutos foi aberto, 3 minutos foi fechado. Depois dos 3 eu passei para 5, depois dos 5 passei para outro. Olha só, 16 minutos, 8 foi aberto, 8 foi fechado, depois 10, 20 minutos, 12, 24 minutos, 15, 30 minutos, eu não aguentei mais. Não. Eu ficava lá, o pessoal, você está meditando? Não, gente, eu estou observando a minha mente. Aí eu saía na rua assim, eu via a minha mente, gente. Aquilo que eu fazia no exercício, eu comecei a ver no dia a dia a minha mente. Eu estava na fila de a ansiedade vem assim, bem logo. Eu estou ansioso. Eu aprendi que quando eu estava na fila do banco, eu ficava olhando para a minha mente. Aí o pessoal, pô, você tem que andar. Aí está claro isso? Eu acho que meu tempo esgotou. Eu tenho que errar. Hã? Passou 11 minutos. Passou 11? Tá certinho o tempo. Tá certinho. Tá certinho, tá certo. Tem mais 4? Eles estão me dando que. Vamos arredondar, 5 minutos. Autoconhecimento é a fonte da verdade para nós. Só quem anda pelo caminho do autoconhecimento pode ensinar alguém a andar sobre ele, porque nesse aprendizado, então vocês vão ter que observar vocês mesmos para encontrar comigo e falar assim, vamos conversar sobre o que está acontecendo dentro de mim? Olha a beleza desse estudo. Imagina quantas pessoas eu fico imaginando as palestras espíritas daqui uns anos. Nós vamos conversar por aquilo que está acontecendo dentro de cada um de nós. Não sou eu que sei. Vamos investigar a verdade? É uma troca de informação. Mas Samuel, você é o guru do senhor? Não, a verdade é o que está dentro. Eu escrevi um livro sobre o autoconhecimento, a verdade além das aparências do universo interior. Eu falo para as pessoas assim, quando você lê esse livro, você tem que ler você. Se você estiver lendo um livro sem olhar para você, você não vai entender o livro não. E o livro não tem esse objetivo. Você tem que ler, olhando, falando, olha só, eu estou vendo aqui, está escrito ali, mas eu estou vendo aqui. E eu já estou dizendo para vocês, não é só o livro A Verdade Além das Aparências do Universo Interior, não. Livro dos Espíritos. Adivinha quem são os Espíritos? Nós. Então o livro dos Espíritos é o livro de si mesmo, o livro do alto. Eu só vou entender o conteúdo do livro dos Espíritos quando eu tentar entender através de mim. Então eu vou fechar com isso aqui, ó. Eu coloquei o referencial para dentro de nós. Ele vai trabalhar na relação, como que o outro vira referencial da nossa vida e vira problema. Então veja bem. Quando eu vejo o Espírito,
estudar o livro dos Espíritos em mim é ver, eu pensar, eu reagir, eu falar, eu comportar. Quando eu olho toda hora para mim, porque aí você fala assim, você virou egoísta? Não, gente, eu só posso olhar um lugar que tem vida. Eu não sei por que a pessoa está agindo, eu não sei por que a pessoa está falando, eu não posso falar dos outros, mas de um lugar eu posso. Quando eu olho para mim, aí eu entendo todo mundo, porque todo mundo tem raiva, todo mundo tem mágoa. Olha o que é o Espírito. O Espírito é um centro vivo que todo mundo é. Então, quando eu fico com a raiva, que a raiva me tomou, eu faço o obsessor. A raiva é o primeiro obsessor que me toma, e o Espírito que está com raiva vem comigo, aí vira obsessor externo, porque o interno é a raiva. Aí eu estudo a raiva e falo assim, a raiva quer que eu agrida. Eu falo assim, não vou agredir. Aí a raiva dentro fala assim, agride. Você diz, não, vou ficar até mais calmo. Aí aquela raiva vem a força, fala, vai, não. Mas o outro está me fazendo raiva, continua. Eu estou olhando para a raiva pela primeira vez. Eu estou olhando para a fonte de criação do meu espírito, é um agente de criação que quando não manifesta a raiva, ele manifesta o quê, gente? O que eu estou manifestando quando a raiva vem e eu expulso o demônio? Jesus vai expulsar o demônio. Na hora que a raiva vem, deixa ela embora, não faça força, deixa ela sair. Você está expulsando o demônio, mas as pessoas que estão olhando para nós estão falando que você está o quê? O cara, você tinha que gritar para a pessoa, não, senão eu gritaria com raiva. Mas então você é o quê? Você é a paz? Não, eu sou aquele que estava olhando para a raiva. Agora, quem eu sou? Os outros eu não sei. Porque quem é humilde não sabe que é humilde. Quem não tem raiva não sabe que tem raiva. Quem não tem porquê, ele não está olhando para isso. Isso vem espontaneamente através do que os outros enxergam e fica batendo palma, bate palma que vocês quiserem, apenas olhar para si mesmo, porque quando eu olho para mim mesmo, eu resolvo os problemas do mundo. Só pode haver regeneração quando eu melhoro a mim mesmo. Não existe outra perspectiva. Mas o outro está com raiva, eu não posso trabalhar a raiva dele, eu só posso trabalhar com a raiva, às vezes quer. Não tem jeito, eu sou a peça fundamental da transformação do mundo. E eu preciso olhar para mim, eu vou ver o mundo. Eu não queria ter raiva como era um centro energético manifesta em mim. E quando você nega a raiva, você não vai olhar para ela, amai os vossos inimigos. Gente, olha como o Evangelho começa a ter clareza. Amai os vossos inimigos. Meu inimigo é a raiva que tenta me conduzir. Aí eu olho para ela e falo assim, pode ir embora, não tem problema. O orgulho. Mas o que ele está pensando? Não é ele que está pensando, é eu pensar que ele está pensando. Então o problema está aqui, ó. Nessa forma esdrúxula de pensar que eu sou abandonado quando o outro não me chama. Como assim? Você acha que alguém que bebe vai me chamar porque eu não bebo para sair? Ele até gosta de mim. Eu adoro você, Samuel, mas agora eu vou sair porque eu vou beber. Se eu ficar chamando você, eu vou ficar constrangido, porque eu vou beber você não, eu vou ficar assim, ué. Então, ele não está me rejeitando, ele me rejeitou. Não rejeitou. Eu interpretei como rejeição. Eu tenho que colocar em xeque minha mente quando fala assim, me rejeitou, sou inferior. Coloque em xeque. Aquela voz mental fala assim, você não vale nada. Sua opinião, mente. Que a mente sempre mente. Está claro, irmão? Eu não vou roubar mais tempo, porque ele deram 5 minutos e deve ter passado 6.